Boa noite. Como é que estão? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo. Aguardar um pouquinho, esperar mais algumas pessoas chegarem. Esperando. Olá, Breno, Dona Socorro. E aí, boa noite, Breno. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Quero saber se estão me ouvindo, se estiverem me ouvindo bem, vão falando aí. O áudio tá bom. Informe se estão me ouvindo bem. Opa, então acho que o Breno está me escutando bem. Que bom. Oi, Dona Socorro. Opa, que bom, que bom. Ó o Israel aí, ó. Dona Jacinta. E aí, Israel, meu amigão, como é que tá? Tudo bem aí? Conte as novidades. Olá, Dona Jacinta, boa noite. Seja bem-vinda. Olha aí o pessoal. Muito bom, muito bom. E aí, conte as novidades, vocês. O que tem de bom? O Israel estava sumido, Israel. Por onde tu andava? Tava viajando pro exterior? Não pode estar viajando não, cara. Tem que ficar isolado. Ora, nunca mais tinha aparecido, a gente tava com saudade do Israel. Tu é o cara cheio das novas, rapaz. Boa noite, Jacinta, tudo bem? Então, hoje é a nossa sexta palestra das 7. Só falta hoje e amanhã. Certo? Falta poucas. Falta hoje e amanhã está acabando. Aí vocês vão ficar livres de mim. Não vão ficar mais aí comigo. Vão ficar só de boa. Olha a nossa Adriana. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Grande Adriana, mulher nota 10 na vida. Te adoramos, Adriana. Então, e aí, final de semana foi bom? Como é que foi o final de semana? Estão firmes e fortes para iniciar uma semana aí cheia de conquistas, correr atrás de muita história para contar. Aldênio, boa noite, Aldênio, seja bem-vindo. Prazer. Então, vamos iniciar? Estão prontos? Estão prontas e prontos para iniciarmos? Vamos começar? Então vamos lá. Eu vou dar início a mais uma palestra. Essa é a nossa sexta palestra de 7. Hoje só temos hoje e amanhã com as nossas palestras e vamos continuar outros projetos, novas fases. Esse das 7 palestras, estou muito feliz com o resultado, estou gostando muito. E quero muito que essas 7 palestras estejam ajudando vocês, que é um prazer estar falando sobre Mulheres Nota 10, né? E os resultados, como fazer essa caminhada, e eu fico muito feliz por esse momento. E é um orgulho muito grande falar sobre mulher. Eu adoro falar sobre Mulheres Nota 10 na vida. Certo? Então vamos iniciar. Então, boa noite, gente. Me chamo Leonardo Fleming, sou especialista em desenvolvimento pessoal, em adaptação de aprendizagem, mas eu gosto de dizer que o que eu sou realmente é um eterno aluno. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender e passar isso em diante o máximo possível. E o que eu mais gosto de aprender é sobre desenvolvimento pessoal e é o que me faz ficar feliz todos os dias. Então vamos iniciar.
né? Continuando um pouco da minha história, a opção de desistir sempre existiu. Sempre foi muito mais fácil desistir do que não desistir, né? Parece que no nosso dia a dia aparece muito mais coisas para a gente ir para o lado da desistência do que tentar conseguir algo mais forte ou algo que a gente realmente queira. Parece que o que a gente quer, o que a gente busca é muito mais difícil. Então, desistir sempre foi a opção. Era muitas coisas que aparecia. E para mim parecia que desistir era muito mais fácil. Tanto que eu desisti por muitos anos da minha vida. Era muito mais fácil eu ficar escondido do que correr atrás do que eu realmente gostaria de ter na vida. Então, desistir sempre foi a opção mais fácil para mim. Sempre foi. Eu não vou mentir isso para vocês, porque realmente é real. Parece que quando a gente foge, é muito mais fácil. Desistir é muito mais fácil do que a gente querer crescer na vida. E comigo não foi fácil, não foi tranquilo. E não quero dizer que isso foi... Por causa disso, eu perdi muitas coisas, muito tempo da minha vida, né? Então, desistir sempre foi a opção e eu desisti por muitas vezes. Por muitos anos eu desisti, certo? E vocês podem até comentar aqui se vocês já desistiram alguma vez de alguma coisa, se já fugiram de alguma situação. Pode colocar, fica à vontade, não tenham medo de expor também. Eu acho que se tiver gente que nunca desistiu de algo, esse cara é muito diferente, né? Eu acho que é muito mais fácil desistir do que não desistir. Vocês podem me ajudar, não precisa deixar eu aqui sozinho falando, vocês podem participar e eu fico muito mais feliz com vocês participando, né? O Aldene está dando boa noite a Maiara. Boa noite, Maiara. Seja bem-vinda à nossa sexta palestra sobre mulheres nota 10 e eu continuando um pouco sobre algumas coisas da minha história. Então Aldênio, desistir, eu acho que é uma das características que tem o ser humano. Desistir, eu acho que todo mundo passa por isso. Desistir de uma viagem, desistir de um objetivo, desistir de um sonho. E parece que isso é muito mais fácil, muito mais perigoso do que a gente realmente querer fazer isso acontecer. Então, desistir de coisas que não deveria desistir. A dona Socorro está falando que travou. Travou mais alguém aí, gente? Por favor, será que minha internet está querendo pipocar? Alguém aí? Travou para mais alguém? Só para dona Socorro? Travou? Alguém me responde? Não, né? Eu acho que é só com a senhora, dona Socorro, né? Então, e outra situação que o Aldênio colocou aqui, né? Ainda tem um outro lado. Aldênio, tu colocou aqui que tu insiste em querer continuar com algo que não te acrescenta, né? Isso a gente tem que ter também a gente tem que ter muita atenção nesse lado. Continuar batendo o martelo no prego que não vai mais entrar. Né? Continuar batendo na mesma tecla quando não tem mais como dar resultados. Isso a gente tem que ter muito cuidado, Aldênio. Não podendo ficar com a mente fechada, achando que aquilo lá é o caminho certo e batendo naquele caminho, continuando. Às vezes a gente tem que fazer uma escolha diferente. Às vezes a gente está na busca de um sonho e a gente acha que aquele caminho é o correto, mas no meio dele, a gente já fez a metade dele. Aí não quer desistir mais daquela metade daquele caminho, porque a gente, já caminhei até aqui, mas às vezes a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar um passo atrás para pegar um outro caminho e continuar, tá? Não adianta, eu acho que tá na mesma balança, no mesmo peso, continuar em algo que não está dando resultado, que está te levando para o buraco, do que desistir.
né? Então, tem que ter muito cuidado com essa insistência de algo que não dá resultado, certo? Então, gente, viu como por isso que eu acho legal que vocês ficam comentando, ficam falando das situações, porque a gente vai interagindo melhor também. A gente vai colocando outras situações que às vezes eu não pensei, não imaginei colocar aqui nos slides, mas aí a gente vai se completando um com os outros. Então, por favor, continue participando desse jeito, certo? E todo mundo vai ter medos, dificuldades e problemas. Todo mundo tem isso. Não tem para onde. Não existe um ser vivo nessa terra que não vai ter medos, dificuldades e problemas. Eu tenho medo, vocês têm medo, a gente tem dificuldade do dia a dia, a gente tem problemas, né? E isso a gente não vai deixar, não tem como. A gente pensa, a gente pede muito, né, nas orações, nas nossas. É por isso que eu falo que eu gosto mais de agradecer do que pedir, certo? Porque a gente não sabe como que é o que a gente pede. Quando a gente agradece o que já tem, né? E quando a gente vai pedir, é muito complicado pedir. Por exemplo, muitos nas nossas orações, muito mesmo nas nossas orações, nossas é, nos nossos momentos íntimos, a gente pede muito força. Seja bem-vindo, tia Adeli. Boa noite. Então, gente, a gente pede muito força, coragem, a gente pede muito isso. Mas como é que a gente vai ter força e como é que a gente vai ter coragem quando a gente pede? Com muitas dificuldades, com muitos problemas aparecendo. É só dessa forma que a gente vai criar sabedoria suficiente para ter força e coragem para continuar o caminho. Então, a gente tem que sempre saber o que vai agradecer, o que vai pedir, para a gente não pedir coisas que a gente não sabe ainda como desenvolver, certo? Tá bom? Então, gente, eu acredito que todo mundo tem medos, dificuldades e problemas. E aí, vocês têm medos? Vocês têm dificuldades? Têm problemas? Fala aí quais são os problemas de vocês, quais são os medos de vocês, a dificuldade. Vamos nos conhecendo aqui, por favor. Né? Eu tenho medo ainda hoje. Gente, eu faço palestras. Eu já fiz palestra em vários estados e para várias pessoas. E tenho medo de falar. Eu me arrepio todinho. Eu fico tremendo na hora de subir o palco. Né? Mas eu vou lá, mesmo com medo, eu vou subindo lá devagarzinho até chegar lá em cima e começo a falar, certo? Tenho dificuldades, eu tenho várias dificuldades. Eu tenho dificuldade de memorizar algumas coisas, tenho dificuldade de lembrar o nome da minha esposa, tenho dificuldade de aprender alguns assuntos, mas isso também. E problemas, quem não tem, né? Se eu for falar aqui os problemas que eu tenho, vocês vão tudo sair correndo. Então, gente, todo mundo tem. Vocês vão ter, eu vou ter, certo? Mas ninguém fala não. Por favor, ninguém fala que eu falei aqui, que eu esqueço o nome da minha esposa às vezes, tá? Que pode dar problema lá em casa. Por favor, ninguém fala isso para a Andréia. Né? Então, aí eu sempre falo para as pessoas que por muitos anos, eu tive dificuldade de aprendizagem. Muita dificuldade de aprender. Né? Hoje eu falo, na verdade eu não tinha dificuldade de aprender. Eu só aprendo de forma diferente de todo mundo. Eu não tenho dificuldade, eu tenho a mesma capacidade, algumas às vezes mais, outras menos, de aprender com qualquer outra pessoa. Mas eu tenho as minhas formas diferentes de aprender. Certo? Então, nos últimos anos eu percebi, por causa da diferença de aprendizagem que eu tenho, eu criei um método de aprendizagem meu, que hoje eu uso para ajudar outras pessoas, certo? Algumas dificuldades, alguns problemas, alguns medos, traz resultados positivos para a gente nos acrescentar e subir cada vez mais, né? A dona Socorro que está falando, né? Normal é a gente ter medo, só não pode deixar ele nos paralisar, né?
Isso é verdade, dona Socorro. E às vezes até paralisa a gente mesmo. O medo é tão rápido, tão forte assim de uma hora para outra que a gente fica paralisado. Mas a gente tem que ter a consciência de parar, pensar se a gente consegue ou não consegue. E se a gente vê que está muito difícil, a gente pode pedir ajuda, a gente pode fazer vários outros caminhos para ir com esse medo e lá na frente a gente usar ele até para o nosso ponto positivo, né? Eu uso muito medo hoje ao meu favor. Vocês nem sabem como. A dona Jacinta está falando muito medrosa. E sou muito medrosa. Tenho não da ideia. Então, e é muito comum. Mas, como eu falei, a gente às vezes pode usar isso a nosso favor. Eu, com minha dificuldade de aprendizagem, fiz o meu método de aprendizagem, onde eu consigo ensinar outras pessoas hoje. A tia falou, sou tímida, muito tímida. E eu também. Eu tenho muito medo, eu sou muito tímido. E eu tenho minhas táticas. Quando eu vou para algum evento que eu não conheço ninguém, para eu poder começar a conversar com as pessoas, eu dou bombom. Eu ofereço bombom como quebra-gelo. A verdade, buscar quebrar a barreira do medo é muito importante. Perguntaram pro Aldênio se tu era disléxico, Aldênio. Por quê? O que aconteceu? Fala isso aí pra gente. Aí depois eu leio aqui. Então, gente, é isso. A gente tem que buscar ver o que a gente pode melhorar nossas dificuldades. E às vezes essas nossas dificuldades vai ajudar outras pessoas e às vezes a gente ajuda muitas pessoas. E é isso que eu espero, conseguir ajudar as pessoas com minhas dificuldades, com meus problemas, com meus medos e usar isso ao meu favor para ajudar outras pessoas também. E eu espero, eu acredito muito nisso, né? Teve um momento na minha vida que eu tinha uma fobia muito, muito aterrorizante de falar. Eu tinha medo de falar com as pessoas da minha casa, eu tinha medo de atender telefone, medo, fobia mesmo. Eu me afastei das pessoas porque eu não queria falar nenhuma palavra com ninguém. Às vezes já na adolescência, já um pouco mais adulto, já na vida adulta, para adolescência adulto já, algumas meninas me achavam bonitinho, não sei o que tinha na cabeça delas, mas me achava bonitinho, queria ficar comigo, namorar comigo, e eu só tinha que ir lá, chegar e falar um oi para elas. Eu tinha medo de falar um oi, não tinha coragem, então eu fugia até de mulher, de meninas, porque eu tinha medo de ter comunicação, porque eu tinha fobia de falar simples palavra. Quando alguém perguntava o meu nome, eu me tremia todinho, porque eu sabia que eu ia falar meu nome errado. Então, eu tinha uma fobia muito grande de falar, e hoje eu dou palestras. Eu dou palestras, já dei várias palestras. Nesse ano a gente tinha várias palestras para dar, só que foram canceladas por causa da pandemia. Mas eu estou dando palestras pela internet para não ficar parado, para não ter que ter problema com a minha voz, com a minha fala, porque quanto mais eu falar, mais eu sei que eu estou treinando as minhas palestras, a minha voz, e eu vou ficar com menos medo cada vez mais, ou pelo menos mais treinado para falar com as pessoas, certo? Então, gente, com fobia de falar, hoje eu dou palestra para centenas de pessoas. E é isso que eu gosto de fazer também. Então, deixa eu ver aqui. A dona Jacinta está falando. Léo, teve um determinado tempo que eu fiquei com vergonha de sair de casa para brincar porque alguém me chamou de olho de ovelha. Olho de ovelha? É a primeira vez que eu escuto isso na minha vida, olho de ovelha. Sério? Então, por muitos, e também comigo, dona Jacinta, eu ficava com vergonha por causa dos apelidos, por causa dos nomes que as pessoas me davam, né? Então, aí quando a gente é tímido, quando a gente tem essa situação de ser tímido, ter a timidez, ter medo das pessoas,
Então a gente dá desculpa para nós mesmos. A gente pega as desculpas e a gente inventa isso pra gente. Eu também tinha um monte de desculpa. Ah, uma piada que fizeram comigo, olho de ovelha. Né? Eu nunca ouvi falar nisso, mas me chamaram de olho de ovelha, eu não quero mais ter papo com ninguém não vou mais falar com meus amigos e tal. E a gente se acostuma com isso. A gente para de falar e a gente acha que isso é bom. E é horrível. Era verde, olha. Tinha vergonha porque tinha olho verde, meu Deus do céu. Agora tu pegou pesado, dona Jacinta. Quem é que tem vergonha porque tem olho verde? Agora tu me deixou com vergonha. Eu vou até esconder meus olhos, não vou mais falar olhando pros olhos, com meus olhos não. É a primeira vez que eu escuto essa, que alguém ficou com vergonha porque tem os olhos verdes. Olha aí, dona Socorro. Olha aí. Então era assim, a gente dá desculpa. Olhos verdes, no meu ponto de vista, eu acho olhos verdes lindos, maravilhosos, é chamativo, é delicado, é algo assim angelical. E já para ela já deu a desculpa que era feio, chamativo, sei lá, ela já deu a desculpa que achava isso muito ruim para ela. Então, é horrível, né? A gente dá desculpas por causa dos nossos problemas, nossos medos, de timidez, dificuldades. A gente vai criando desculpas para a gente não querer resolver isso, certo? Olha só, eu, é, eu odiava aprender. Teve um momento da minha vida que eu odiei aprender com toda a minha força. Eu não queria estar dentro da sala de aula nem para favor. Quando era opção, às vezes tinha festinha na minha escola, na sala de aula, que a gente não precisava ir. Festa dia dos professores, festa dia das crianças, que não era obrigado, que não tinha nenhuma necessidade de estar dentro da sala de aula. Então eu não ia, mesmo nos dias de dia de festas, mesmo nos dias de festas da escola, que era só para brincar, divertir, comer, eu não ia porque eu odiava aquele ambiente, eu odiava a sala de aula, eu odiava com toda a minha força estar naquele ambiente. Mas o meu ódio pela sala de aula, o meu ódio de querer não estar, querer mais aprender, hoje eu aprendi a ensinar. Né? Hoje eu tenho mais de 40 cursos de diferentes áreas. Gente, quem aqui já tem curso de costureira? Eu tenho curso de costureira. Eu sei costurar, ou sabia, né? Mas eu tenho. Eu sabia movimentar máquinas overlock, galoneira, simples, Singer, e o que fosse. Eu tenho um curso de fazer brigadeiro. Dona Socorro, só sabia, Dona Socorro, que eu tenho um curso de fazer brigadeiro? Eu tenho cursos de várias áreas. Eu tenho curso de artesanato, de fazer camisas, de fazer sandálias, de fazer joias, biojoias. Tenho vários tipos de cursos que eu quis aprender depois que eu vi o quanto que é bom aprender. Então, o ódio de aprender, eu fui atrás de melhorar cada vez mais e hoje eu estou ensinando. Né? Então é isso. Cada um pode ensinar alguma coisa. Hoje, essa foto aí que eu estou mostrando para vocês foi já artesanato que a gente ensinava nos nossos ensinamentos da vida aí, né? A dona Jacinta está falando que eu vou ensinar. É só que tem que ensinar pra gente. É que eu escondo os meus dotes. E outra situação muito forte na minha vida, eu odiei as pessoas. Teve um momento na minha vida que eu odiava com toda a minha força, com todo o meu coração as pessoas. Eu achava que ninguém era gente boa, que ninguém prestava, e comecei a odiar, sem sombra de dúvida, as pessoas todo mundo. Eu odiava pessoas que não tinha nada a ver, mas eu odiava. E não foi só as pessoas que faziam piadas, ou faziam alguma brincadeira comigo, ou faziam alguma maldade. Até as pessoas que me amavam, que queriam o meu bem, eu odiei. Comecei a odiar as pessoas por motivo de
achar que ninguém era bom, que ninguém prestava, e na verdade o único que não prestava nesse momento era eu, né? Então, mas com o tempo eu percebi que se eu amo as pessoas, quando eu aprendi a amar as pessoas, eu percebi que todo mundo também me amava, né? Eu comecei a amar as pessoas de uma forma muito sincera, onde eu chego para as pessoas e falo, eu te amo, eu amo mesmo. Logo que eu comecei a namorar com a Andrea, ela ficou perturbada, ela não entendia isso ainda, porque ela achava que eu estava paquerando as outras mulheres. Porque eu chegava para minhas amigas, para as pessoas que estavam ao meu redor e falava, não, eu te amo, né? E a André ainda não entendia. É verdade, dona Jacinta. Se eu só tivesse me conhecido na época do ódio, eu só ia ficar com muita tristeza comigo, né? Então, e agora eu aprendi a amar. E a gente pode aprender a amar as pessoas. Ah, mas tem gente que fala, ah, mas a fulana me machucou e eu não confio mais em ninguém. Ah, eu fui traído e não confio mais em ninguém. Isso vai acontecer, não tem pra onde. As pessoas às vezes não entendem a gente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que descontar na outra pessoa que a gente quer o bem, né? A gente às vezes entra numa nova amizade, num novo relacionamento, querendo machucar a outra pessoa. Isso não pode, né não? A dona Socorro tá falando que que eu prestava assim, né? Ei, dona Socorro, sabe de nada. Então, é isso. Eu odiei as pessoas, mas com o tempo aprendi a amar com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade. E quando eu não gosto da pessoa, eu falo logo pra ela, ó, não tô gostando de você por causa disso, 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 pra não ter nenhum tipo de confusão lá na frente quando eu falar que não amo ela. Tá entendendo? É isso mesmo. E vocês amam as pessoas? Tem gente que vocês não amam, que vocês odeiam? Vocês acham que tem alguém que não merece o amor de vocês nessa terra? Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis na vida da gente, em algum momento na nossa história, que a gente odeia as pessoas. E na verdade, às vezes a gente não precisa odiar essa pessoa, só precisa dar um pouco de amor e essa pessoa vai retribuir também. Certo? E o que eu acho mais legal também é que até há pouco tempo, até o ano passado, até o ano passado eu tinha medo de escrever. Hoje eu ainda escrevo errado, eu tenho minhas limitações com algumas palavras. Se vocês já perceberam, às vezes eu quero falar alguma palavra aqui com vocês e não consigo. Eu tenho que falar outra palavra porque eu não consigo me lembrar do desenho dela, do formato dela, né? A, a, a dona Socorro fala, eu amo as pessoas, muitas pessoas. A Maiara está falando, parabéns, você é um vencedor. Obrigado, Maiara, mas eu tenho certeza que você também é. Parabéns para você também. Certo, Maiara? É um prazer você aqui. Então, até o ano passado, eu tinha medo de escrever. Medo mesmo, eu não gostava de escrever, tinha medo, porque escrever sempre foi um problema muito grande na minha vida, desde a infância até a vida adulta. Então, escrever para mim era um problemão. Então, até o ano passado eu tinha medo, até que eu consegui usar esse medo ao meu favor. Eu peguei a minha situação de escrever errado, de não ter tanto conhecimento na área da escrita e escrevi um livro, né? Então, o meu livro ele é diferenciado, ele tem uma escrita própria, uma escrita totalmente diferenciada, porque eu usei o que eu tenho de melhor, minha dificuldade de escrever, né? Então, eu usei ao meu favor. E isso é o que está me fazendo cada vez querer escrever mais, melhorar minha escrita, porque eu usei o meu medo de escrever ao meu favor, né? Olha aí, gente, o José Soares. Seja bem-vindo, grande irmão José Soares. Te adoro. Então, é um prazer ter você aqui na nossa palestra hoje. Hoje é a nossa sexta palestra, José Soares. E eu estou falando sobre
seja nota 10 na vida, né? Então, gente, eu, com meu medo de escrever, eu sou autor hoje, autor registrado. Eu tenho o meu código no ISBN, eu acho o nome, eu esqueço as siglas, mas eu tô todo registrado, eu tenho toda o meu processozinho aí certinho como autor. E isso é muito legal. Boa noite, José. Então, eu usei o que eu tenho de melhor, que é a minha dificuldade de escrever, e usei para escrever um livro. E eu vou escrever outros. Eu tenho essa vontade e vou fazer mais. Pode ter certeza, não vou parar não. Certo? E os meus livros, e os impressos, eu tava vendendo apenas os livros digitais. Mas já está chegando uma remessa de impresso. O meu primeiro livro, eu vou pegar o papel e tal. Então isso está me deixando muito, muito feliz com isso, que é um sonho a ser realizado, né? Isso. Então estou muito feliz. Então, e também teve o momento do 0 a 10. O que é isso, do 0 a 10? Vocês sabem, gente, o que é do 0 a 10? Eu, por muito tempo mesmo, José Soares, eu me sentia o cara mais burro de todos os tempos. Eu ficava muito revoltado porque eu achava que eu era um zero em pessoa, né? Eu, eu, eu tinha um problema muito grande com notas, José Soares. Era muito difícil tirar uma nota boa na escola. E isso a gente é muito, muito valorizado na escola por causa das notas. E José Soares, uma vez eu até falsifiquei uma nota, eu coloquei na minha prova lá um 10 ou um 9, não me lembro, sei que foi uma nota alta. Eu acho que era um 10 que eu coloquei lá. E cheguei em casa, mostrei para minha mãe ficou super feliz que eu tinha tirado um 10, eu acho que um dos pouquíssimos 10, ou então acho que foi o meu primeiro 10 na vida. Aí ela ficou super feliz. No outro dia ela foi direto na professora agradecer pelo 10. E a professora falou que não tinha tirado um 10. Né? Então, isso foi me acompanhando toda a minha vida, né? Eu cheguei a pensar que todo mundo era valorizado pelas notas que tinha dentro da sala de aula. E isso era muito chato, porque os meus boletins, tudo não tinha tantos 10. E eu, mesmo tirando notas razoáveis, 5, 6, 7, sei lá, eu achava porque era o professor que me dava a mãozinha, porque eu não merecia, era aquilo ali. Então, e depois que eu terminei a escola, eu achei que eu era um zero. Um zero à esquerda mesmo. Passei por muito tempo na minha vida achando que eu não tinha muito valor, né? E com isso, eu cheguei a decidir que a gente pode ser um nota 10 na vida. A gente não precisa ter que criar essa coisa na mente que eu criei, querer ser o 10 por causa de notas que as pessoas dão nas provas e tudo. Mas sim que eu posso fazer essa escolha de ser um nota 10 na vida e seguir algumas técnicas, seguir algumas características que eu já passei para vocês nas últimas palestras, né? A dona Socorro falou aqui o quê? Deixa eu ver. O Aldênio tá falando aqui. Tô feliz por você e por mim que vou poder ter o livro em mãos. Show de bola, Aldênio. Fico feliz. Vai ter mesmo. O Israel tá rindo aqui bem. Não, Israel. A dona Jacinta, nem fraco, não. Não é fraco, não, esse menino. Passar a pandemia tem que ter noite de autógrafo. Vai ter mesmo? Pode ter certeza. Vai ter inauguração, vai ter tudo. Então é isso. Eu decidi um dia ser o nota 10 na vida. E hoje eu faço isso para outras pessoas, principalmente para mulheres, porque eu vejo que as mulheres são nota 10 já no seu interior, na sua vida, por natureza. E eu só quero mostrar isso para elas, que as mulheres são, sem sombra de dúvida, nota 10 na vida já de excelência. Não é não, mulheres? Vocês não são não nota 10 na vida de carteirinha já? E
Não vou ser nem um pouco falso com vocês que estão aqui comigo, não vou ser mentiroso, dizer que eu não tenho medo, porque sim, todos os dias eu tenho medo. Tem coisas que a gente não conhece, a gente tem que ter medo. É normal o medo na vida da gente, não tem como a gente viver sem medo. Eu acho que é impossível uma pessoa não ter medo. Não é isso? Ah, olha aí, tem que ter até churrasco. Olha aí, gente. Não é não, Israel? Você tem medo até hoje? Hoje em dia a gente não tem medo? Ou tu não tem medo, Israel? Fala aí pra gente. É normal a gente ter medo. Não tem como a gente viver sem medo. A gente tem medo de muitas coisas. Mas a gente tem que saber usar esse medo a nosso favor. A gente tem que saber usar esse medo para a gente ganhar terreno, ganhar momentos, ganhar oportunidades. Porque é com medo que a gente vai fazer o estudo de tudo, de toda a situação, para a gente fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porque se a gente não tiver medo, a gente faz besteira, gente. A gente faz muita besteira se a gente não tiver medo. A gente coloca a mão pelos pés, eu já fiz isso. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu era o cara mais fodão do mundo, que eu não precisava ter nada, se preocupar com nada, e fiz muita besteira por causa disso. A gente tem que ter medo para saber como valorizar também quando a gente consegue algo que foi muito difícil, com muito medo, e a gente valoriza isso. Viu? Então, mas o Israel falou, né? Tem até pavor, depende do que. Então, e às vezes esses medos aparecem no meio das coisas que a gente tem muita vontade de fazer. Não é não, Israel? Às vezes a gente tem medo de perder, a gente tem medo de passar vergonha, medo de ser humilhado, mas às vezes a gente tem que passar por isso para a gente conseguir chegar onde a gente quer, no nosso objetivo. E eu não vou mentir, todo santo dia, eu tenho medo das coisas, mas eu uso esse meu medo ao meu favor para fazer das coisas que eu quero acontecer, certo? E quando eu vejo que o medo está muito grande, que está muito, eu peço ajuda. A minha esposa ajuda muito. A gente sempre tem que ter alguém por perto para a gente pedir. Quando não é minha esposa, eu peço ajuda para meus amigos, já para os parentes, e assim vai. Até a gente conseguir resolver o que eu estou querendo para poder continuar a conquistar o que eu quero. Não é não? Olha aí, a gente tem. O churrasco vai ser na casa do Israel, pessoal. Se preparem, né? A gente tem que. É verdade. Quem não tem medo, na maioria das vezes, se ferra. A Jacinta, né? Isso, a gente tem que ter medo, mas não pode deixar o medo paralisar a gente. Não pode deixar o medo travar. A gente tem que usar ele ao nosso favor, né? Usa a seu favor. Deixa a gente mais forte, deixa a gente mais confiante, certo? Se a gente tem timidez, o que é na verdade a timidez, né, gente? A timidez é o medo de passar vergonha, é o medo de errar, é o medo da gente as pessoas criticar a gente, não é isso? A timidez, na verdade, são medos de terceiras pessoas falar alguma coisa da gente. Mas vocês sabiam que as pessoas tímidas são as mais inteligentes? Quem é tímido aqui que falou, eu sou muito tímido. Pode ter certeza que essa pessoa que é muito tímida, que falou aqui mais em cima, que eu não lembro, mas se vocês conhecem se vocês que estão acompanhando aqui, que conhecem a pessoa que falou, pode ter certeza que as pessoas tímidas são as pessoas mais inteligentes. As pessoas que vocês conhecem que são tímidas. Boa noite, Gláucia, seja bem-vinda. A Gláucia, muito gente boa. Então, gente, as pessoas tímidas, pode ter certeza, são pessoas super inteligentes. Vocês que falam que são muito tímidos, eu tenho certeza que são inteligentes pra cacete, né? Alden, eu te conheço e você é um cara super inteligente, né? Mas vocês não olhem para vocês, olhem para outras pessoas que vocês conheçam,
que é super tímido, que tem medo de falar, de se expressar, como é super inteligente? Faz essa comparação, certo? A gente só tem que ver quais são a timidez que a gente tem, o porquê que essas dificuldades a gente tem. E a maioria das vezes são medos. E vocês não precisam dizer, vou perder o meu medo. Dá para usar o medo a seu favor. É o que eu faço. Olha aí. Olha aí o pessoal falando aí, concordando, né? Então, e aí eu pergunto de novo vocês, né? Para os homens também que estão aqui, né? Vocês são nota 10, vocês têm essa característica, né? Olha aí, a dona Geralda, mais uma mulher nota 10 chegando aí. Seja bem-vinda, Geralda. Um beijo. Então, é isso. A gente tem que usar o que a gente tem de melhor na gente para nos dar bem. Às vezes as pessoas falam, eu sou muito tímido. Usa isso a seu favor. Tem como usar isso. Eu tenho medo disso. Usa a seu favor. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. Aí a dona Geralda fazendo festa, chegando aí. Todo mundo só vai para dona Geralda agora. Uhul! Adoro! Gente, é isso. A gente tem que procurar ser sempre nota 10 todo dia, melhorar um pouquinho. Para a gente se tornar pessoas cada vez melhor. Certo? Vocês concordam? Então, como eu falei, né? O que eu sou, né? Boa noite, Cícera. É a Cícera? É a Ana? Quem que é? É a Cícera mesmo? É a Aninha? Seja bem-vindo. Boa noite. É muito bom. Então, com dificuldade de aprendizagem, criei um método de aprender para conquistar os meus sonhos, o meu sucesso. E é isso que eu estou fazendo até hoje. Eu quero também passar isso para o máximo de pessoas que queiram aprender cada vez mais a ter sucesso com a sua própria história, sua própria vida, né? Se tornar nota 10 na vida. Com medo de uma sala de aula, mas eu terminei até a faculdade, eu tenho sistema para a internet e hoje eu vou continuar estudando cada vez mais. Né? Aonde tiver uma sala de aula eu vou estar dentro, pode ter certeza. Eu passei nos concursos mais concorridos da polícia do meu estado, que é a Polícia Militar. Eu sou policial, sou sargento hoje da Polícia Militar. Muito feliz, eu gosto muito do que eu faço, do que eu trabalho. O Israel aqui é parceiro de farda, a gente já trabalhou junto também. Eu sou mentor e gosto muito, muito do que eu faço nas mentorias. Há poucos dias a gente terminou a mentoria de Mulheres Nota 10 na Vida. Foram 10 mulheres que viram o quanto que a história delas são importantes para a sociedade e para a vida delas também, né? E tem um monte de curso aí que eu gosto de ter e ainda vou aumentar mais ainda. Vou bater o recorde de cursos, né? E também tem um grupo de WhatsApp só para mulheres. Quem quiser participar, tá na bio, o link. Pode ir lá, ficar à vontade. Né? A dona Geraldo está falando, eu nunca canso de aprender e todos nós devemos sempre buscar mais aprendizado. É isso aí. A gente tem que sempre, sempre correr atrás de aprender cada vez mais. Não podemos parar, não tem idade para aprender. A aprendizagem é até o último suspiro da nossa vida a gente está aprendendo. Eita, a dona Jacinto falando que o aluno lá é minha cara. Era eu quando era mais novo, dona Jacinta. Pode ter certeza. Então, tem o grupo de mulheres, só para mulheres na minha bio. Pode ficar à vontade quem quiser participar. Só é permitido mulheres. Certo? Tem o link do meu livro para quem quiser saber mais. Pode ficar à vontade. Também está na minha bio. É um prazer ter vocês lá para falar ou para saber mais da história, do que pode ser dito, né? E
Vamos perguntar. Vocês têm dúvida? Quero saber. Vocês têm dúvida? Pode perguntar. A dona Geralda está perguntando. Jacinta, Andréia, Aldene, cadê a dona Socorro? A dona Socorro está aqui com a gente, Geralda. Ela não fica longe, não. Tiver alguma dúvida? Quer perguntar algo? O que é que vocês querem saber? Eita, dona Geraldo, não conseguiu não, foi hoje fazer aquele negócio lá para ter internet? A gente entende, dona Geralda, a gente sabe. Então, vocês podem fazer perguntas. Não tem perguntas? Não querem saber nada? Pode até perguntar sobre a minha vida se quiserem. Eu estou um livro aberto hoje. Qualquer segredo, vocês querem saber o quê? O Aldênio, o que eu faço para fazer o medo ao meu favor, né? Me diz aí um medo que tu tem, Aldênio. Me fala aí um tipo de medo que você acha que tem. Qual seria o medo? Só um exemplo, né? Pode ser qualquer um, mesmo que não seja o teu, só pra gente. Então, deixa eu responder o da Aldene, depois vou responder o da dona Geralda. O Aldene perguntou como usar o medo ao meu favor, certo? O medo de falar em público. O medo de falar em público é muito, muito legal da gente usar ao nosso favor, certo, Aldênio? Por exemplo, uma dica para quando a gente está uma dica para a gente quando a gente está com medo de falar em público. Esse medo começa normalmente em sala de aula, quando a gente começa a passar vergonha, fazer um trabalho, essas coisas, né? E vai levando isso até a vida adulta. Eu tinha um medo enorme de fazer perguntas para os professores. Agora, em qualquer aula, eu começo a fazer perguntas que não quer mais calar. E quando chega no momento de fazer algum trabalho dentro da sala de aula na faculdade, o professor ele já está muito acostumado comigo, de responder as perguntas. E isso eu uso a meu favor até no dia dos trabalhos, que ele já sabe que eu vou falar e perguntar algo para ele. E às vezes, no meio do meu trabalho, eu pergunto algo para o professor e o professor responde, fala mais do que eu na apresentação do meu trabalho. Sabia, Aldênio? E isso eu aprendi que o professor gosta de falar. Então, às vezes, isso dá muito certo. E depois que tu tá já na vida de trabalho, na vida de que tu tá muito no dia a dia, se tu tem medo de falar, em público, tu pode ter certeza que tu é uma pessoa muito, muito, que observa muito todo mundo. Se tu observas muito todo mundo, tu erra menos. Tu erra bem menos do que outras pessoas. Tu nunca vai fazer nada que seja tão a cara. E isso vai te fazer valorizar bastante. Certo? Deixa eu ver. Aquele delito está... Qual é o próximo passo sobre ser nota 10? A sequência. O próximo passo, dona Geraldo, não sei se está falando da mentoria, né, que a gente terminou. Agora o próximo passo é escrever a própria história, né? A gente tem que escrever e mostrar. Isso para mim é um passo muito importante, porque quando tu assume que tua história é algo que tem um valor tão grande, tu passa isso para outras pessoas. Esse para mim é um dos fatores mais importantes para se tornar uma pessoa nota 10 na vida. Né? Hoje fiquei chateado por saber
Sabia por saber da resposta, mas não tinha coragem de responder. Ah, Alden, isso aí comigo aconteceu direto. Eu sabia da resposta, tinha medo de falar. Mesmo sabendo, achava que poderia errar. Isso é chato demais. Então, tu é muito observador, isso é muito bom para o Alden. Maiara, se tu tem medo de falar em público, né? Usa esse teu medo, porque ó, na verdade o medo de falar em público é medo de passar vergonha, medo de ser humilhada, medo de ser criticada. Então tu tem que ver qual é o maior desses medos e isso tu vai usar ao teu favor, né? Ah, o teu medo de ser criticada. Como que eu posso usar o medo de ser criticada ao meu favor, né? Primeiro, a primeira coisa que tu vai fazer é falar mais para pessoas que tu não conhece. Quem menos conhece a gente, menos vai criticar a gente. Pode ter certeza. A dona Geraldo falou que tinha medo, tinha vergonha, mas aprendeu a focar em um único ponto. Olha aí, isso aí é muito bom. Hoje tem bastante corações. Olha aí, a mulher nota 10. Então, é muito, muito isso. A gente pode usar o que a gente tem mais. Ter medo é uma situação muito boa para a gente usar ao nosso favor quando a gente precisa. Isso é muito bom. Tem que saber, isso valoriza muito nossa vida, ajuda muito. Pode ter certeza disso. Né? E agora, o que vocês querem que eu faça para tirar o print para divulgar aí, para a gente postar aí nas redes sociais? Vocês querem o quê? Fala aí. Querem legalzinho? Sorriso? O que vocês querem que eu faça? Legal? Sorriso? Piscando o olho? O que vocês querem que eu faça para tirar o print? O que vocês querem? Os dois? Legal e sorriso? Piscando também? Eu me casei por causa da minha piscada, hein? E eu não posso piscar não, porque minha piscada é demais. A minha piscada foi porque eu me casei com a piscada, pode ter certeza. Vocês nem sabiam disso, né? Mas foi por causa da minha piscada que eu me casei. Deu certo o print? Então, gente, a gente está chegando mais no finalzinho da nossa palestra de hoje. 1 hora aí de palestra pra gente. E eu fico muito, muito feliz por vocês estarem participando, estarem aqui nesses dias. Amanhã é a última palestra da gente. Vai ser muito, muito especial. Se vocês perderem, nem sabe, né? Então, gente, eu agradeço demais, demais mesmo por cada momento, por cada participação, pergunta. É muito, muito importante isso pra gente. Tá bom? Vocês são pessoas do meu coração, amo demais. E vamos ser 10 cada dia. Vamos ser nota 10 cada dia mais, certo? Vamos buscar ser nota 10 o tempo todo, tá bom? Boa noite, fique com Deus, tenha uma boa semana, conquiste o que vocês querem conquistar no seu coração, vão atrás do sonho de vocês. Valeu! Então, um beijão e boa noite. Até mais!